Olá, pessoas! Eu sou a Dominique, CEO e Head de Futuros na produtora Jaci, musicista, ex e pós-artista de rua. Sejam todos bem-vindos ao podcast Mangueio, Nossa Arte como Meio. Mais um projeto elaborado e produzido pela produtora Jaci, com apoio da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, contemplado no edital Prêmio Zezinho Corrêa de 2021. No episódio anterior, eu falei um pouco sobre a arte de rua nos períodos mais remotos da história e agora vamos aproximar um pouco mais do contexto atual. Atualmente, a música de maneira geral vem assumindo um papel cada vez mais importante e mais presente na vida das pessoas. Mas como consequência da colonização, ter acesso à música e à própria cultura se tornou mais um privilégio da classe burguesa dominante. Mesmo após a abolição formal do sistema escravocrata, pessoas não brancas foram e continuam sendo privadas de um direito básico, que é o acesso à cultura. Muitos grupos de resistência da população negra e indígena precisavam se esconder nas matas e terreiros para praticar seus cultos, tocar seus instrumentos, cantar suas cantigas e celebrar sua existência. Ao longo da história, muitos ritmos musicais vieram ao mundo através desses grupos marginalizados. No Brasil, o samba, por exemplo, foi criminalizado. Pessoas não brancas eram presas se fossem vistas pela polícia na rua, tocando instrumentos característicos de rodas de samba, como pandeiro, tamborim e outros. Associados àquela figura do malandro, entre muitas aspas, que estava associado ao crime, no início do século XX os sambistas eram de origem pobre, periférica e negra. Quando detidos por tocarem nas ruas, eram enquadrados na lei dos vadios e capoeiragem de 1890, data do segundo Código Penal brasileiro. Nos anos 1940, a lei da vadiagem tornou o estigma em torno das rodas de samba ainda pior. Mas o que dizia a lei? O texto determinava que, abre aspas, os vadios e vagabundos eram desempregados. Qualquer maior de 14 anos que não trabalhasse e ofendesse a moral e os bons costumes poderia ser detido. Fecha aspas. A lei também tornava crime a prática da capoeira em ruas e praças públicas. Bom, então para que não reste dúvida, eu vou ler na íntegra. Abre aspas. Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal conhecidos pela denominação capoeiragem. Andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumultos ou desordens, ameaçando pessoas, certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal. Pena de prisão celular por 2 a 6 meses. Parágrafo único. É considerado circunstância agravante se o capoeira pertencer a alguma banda ou malta. Aos chefes ou cabeças se imporá pena em dobro. Fecha aspas. Pelo texto do artigo 402 do Decreto de número 847 de 1890, dos vadios e capoeiras. Mas, Dominique, o que o samba tem a ver com isso? Então, gente, as rodas de capoeira aconteciam mais ou menos junto das rodas de samba, em festas em geral nas periferias, né? Mas o que une as duas práticas é a questão racial e social. Tanto a capoeira quanto o samba têm suas origens na cultura negra. Logo após a aprovação da Lei Áurea, elementos da cultura africana no Brasil passaram a ser perseguidos e, como no caso da capoeira, criminalizados. As manifestações culturais da população negra passaram a acontecer em ambientes privados, nas casas das tias, como eram conhecidas as matriarcas. Isso aqui era a Praça 11. Era a capital de um reino chamado Pequena África. Um reino imaginário que reunia boa parte dos negros que viviam no Rio de Janeiro nos anos logo depois da abolição. Um reino que seguia a religião, a arte e a culinária da Mãe África. Um reino do qual
Eu fui rainha. Cheguei aqui, ainda no século XIX, já mulher feita, vinda da Bahia, onde os orixás me presentearam com o dom de fazer quitutes. Fazia doces em casa e vendia na rua. Nessa época, morava no centro e trabalhava por lá mesmo. Estava quase começando o século XX, quando me mudei para a Praça 11. Os negócios iam bem e a casa era grande. Festa, seja para orixá ou para a gente mesmo, era a minha especialidade. Tinha sempre comida no fogão e música pela casa toda, do chorinho ao partido alto. Os meninos bons de música viviam lá, como Pixinguinha. Uma das histórias sobre a minha casa diz que, pelo telefone, o primeiro samba a ser gravado em disco foi composto lá. Dizem que eu fui até uma das autoras, mas esse mistério eu deixo para os pesquisadores. Eu morri antes dos desfiles das grandes escolas começarem, mas até hoje eu vivo em cada baiana que entra na avenida. Eu sou a tia Ciata, sou uma cidadã negra brasileira. Nisso, orixás e gente são iguais. Adoram uma boa festa, disse tia Ciata. E eu digo, sou Leci Brandão, sou uma cidadã negra brasileira. Com o tempo, as festas se tornaram cada vez mais populares e aos poucos tomaram as ruas. E, como de costume, a repressão veio logo em seguida, né? Andar com instrumentos e pertencer a bandas era considerado infração pela lei de 1890. Apesar de o ritmo em si não ser crime, ser sambista, tocar violão e tocar pandeiro eram coisas associadas a pessoas criminosas, que deveriam ser policiadas. Uma das prisões mais famosas foi a do sambista João da Baiana, um dos pioneiros do ritmo no Rio de Janeiro. Mas graças a uma boa relação que ele tinha com o senador Pinheiro Machado, João da Baiana teve seu pandeiro assinado pelo político para evitar novas prisões. Por conta de toda essa repressão, as letras de samba sempre tinham um forte cunho político. E o ritmo só começou a ganhar destaque mesmo por causa do carnaval. O samba passou a ser a trilha sonora principal por meio das marchinhas, das festas de rua e também as dos clubes burgueses, né? Foi quando os brancos e a burguesia começaram a tocar samba que ele deixou de ser tão perseguido pela polícia. Hoje a gente sabe que o samba ele conta com prestígio e é símbolo da cultura brasileira. Inclusive é muito tocado dentro de delegacias e batalhões da polícia. E a gente consegue também fazer um paralelo com algo mais atual que gera muitos conflitos: o funk, cada vez mais presente nas festas de rua. E o sambista associado ao malandro vadio de ontem é o MC associado ao traficante de hoje, infelizmente. Como todos podem imaginar, os espaços modernos considerados nobres são bastante seletivos em relação a que tipo de artistas se apresentam nesses ambientes. E não é toda a classe artística que efetivamente consegue usufruir de um palco bem construído e adequado para a apresentação da sua obra. Mas então, o que fazem essas pessoas que não podem contar com esses palcos? Bom, pessoalmente eu já conheci diversas pessoas que acabaram desistindo desse ofício, mantendo a música como um hobby e procurando um emprego tradicional no mercado de trabalho, que consiga garantir o pagamento dos boletos, porque a gente sabe que não é fácil, né, a gente garantir esse sustento apenas trabalhando e elaborando arte. Mas conheci também diversas pessoas que viram nas ruas uma oportunidade, um palco público, onde se pode apresentar seus trabalhos e ainda receber colaboração consciente daquelas pessoas que, por casualidade da urbanização, precisam dividir esse espaço com todos. Inclusive, uma dessas pessoas sou eu mesmo, que certo dia precisei tomar uma decisão, né? Permanecer trabalhando em um escritório de contabilidade que me explorava em troca de um salário menor que o mínimo, ou fazer mais de um show em espaços públicos todos os dias, recebendo colaborações diversas de pessoas diversas. E para mim a melhor parte era perceber o quanto a música que eu levava para esses ambientes era capaz de mudar toda a atmosfera, principalmente porque muitos desses espaços são muito carentes de arte e as pessoas se encantam em ver a arte ser feita tão próxima delas.
Ao mesmo tempo que o fato de muitas pessoas não estarem habituadas com o fazer artístico, esses espaços também podem ser muito hostis conosco. Muita gente já chegou a expressar um nojo rigoroso assim por estar dividindo esse espaço comigo, e nesses momentos a gente precisa ter a paz de espírito de uma planta, assim, sabe? Já tentaram me roubar diversas vezes, inclusive já conseguiram. Já me xingaram e ofenderam de diversas formas, fora que muita gente me tratava como uma pessoa sem teto. Isso era quase unânime. Já tentaram também me expulsar de alguns espaços e eu confesso que essa era uma das piores sensações, principalmente quando quem estava tentando fazer isso era alguma pessoa que também trabalhava na rua, vendendo água, doces, canetas ou qualquer outra coisa. Porque nas ruas existe muito uma cultura de demarcação de território e é preciso saber lidar com essa hostilidade de um sistema que faz de tudo para reduzir nossa expectativa de vida e transforma as relações em uma eterna competição. Mas mesmo com todas as dificuldades que eu tinha nesse trabalho, foi isso que me possibilitou sobreviver durante quase 3 anos, até a chegada da Covid-19. E não só sobreviver, mas aprender muito sobre a minha personalidade. A minha forma de tocar o violão evoluiu muito. As minhas habilidades de observação também se aguçaram de muitas formas. Porque a gente sempre precisa de uma atenção muito grande e não dá pra ficar de bobeira, né? E toda essa vivência me fez perceber as ruas como um ecossistema e ao mesmo tempo como uma escola para quem precisa desenvolver algumas habilidades de comunicação com o público. E é por isso que hoje eu estou compartilhando essa história com vocês, para que mais pessoas possam dar mais atenção a esse tipo de arte que é produzida em espaços públicos. Afinal de contas, eu não conheci nenhuma pessoa que trabalhasse nas ruas e fizesse isso unicamente por vontade própria. Na verdade, muitas pessoas fazem isso por não conseguirem garantir condições de trabalho decentes. É difícil suportar por muito tempo e só sabe disso quem se encontra nessa condição. Mas e você, já parou para observar quantas pessoas você já viu apresentando arte nas ruas? Bom, eu aposto que foram vários, desde artesãs, a musicistas, artistas plásticos, artistas circenses, artistas de teatro e de várias outras linguagens artísticas. E todos nós podemos colaborar para que essas pessoas se sintam um pouco mais leves em relação a esse ofício, gente. Porque assim, quase sempre um elogio sincero faz toda a diferença no nosso dia. E eu me despeço por aqui. Eu agradeço mais uma vez a você que me ouviu até o final e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!